Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Internacional aí, 3-1, né? Um grande jogo, a expectativa do torcedor flamenguista eu acho que não poderia ter sido das melhores, né? Até porque o time entrou, jogou bem, né? Fez um bom desempenho, claro. Eu acho que importante também é vencer a próxima, né? 3 jogos, 3 vitórias, inclusive Felipe Luiz falou sobre isso. O Flamengo fez uma grande partida. Mais uma vez destacar aqui a atuação, nada mais, nada menos do que Saul. Saul muito importante, pessoal, jogando muita bola. Então, sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor flamenguista para essa quarta-feira. Uma boa atuação, uma classificação e rumo às quartas de finais. Pessoal, alguns pontos a ser citados, né? O Flamengo jogou bem, teve um bom desempenho. Pedro muito bem, Gonzalo Plata entrou bem. Luiz Araújo não foi tão bem assim. Mas Saul e Jorginho no meio campo comandaram a vitória do Flamengo. Sem sombra de dúvida, isso é um ponto a ser observado, ser acrescentado. Claro, a mídia gaúcha sempre dizendo aí que esse jogo de quarta-feira é outro jogo, é outra partida. Eu também concordo, né? Mas às vezes respinga, né? Uma derrota da forma que foi. E eles usaram 5 titulares, mas não deu muito jeito, né? A derrota já estava sacramentada. Vamos ver o que a imprensa está falando aí. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. E aí o Inter vem com todo mundo à disposição, obviamente o mercado tá fora, o zagueiro, enfim, mas pelo menos do meio para frente aí o Roger com mais alternativas para tentar reverter esse resultado de 1-0 que o Flamengo construiu lá no Maracanã, Abel. Panorama completo trazido pelo Gustavo Berton. Antes de me despedir do amigo, como é que tá a temperatura aí na capital gaúcha? Muito frio por aí, Berton? Não, essa semana deu uma amenizada, Abel. Agora tá abrindo até um solzinho, o dia começou meio nublado, deu uma amenizada na temperatura. Semana passada fez frio, é verdade. Essa semana promete ter aquele que a gente chama de veranico, né? Uma semaninha aí que o frio dá uma amenizada. Mas Beira-Rio é sempre Beira-Rio. Aqueles colegas que estão vindo para fazer essa grande cobertura que a gente vai ter, eu costumo trazer casaco pro Beira-Rio até no verão. Às vezes tá 40 graus em Porto Alegre, eu trago sempre um casaco para cá, porque ele tem esse nome, Abel, pasme, tá? Porque ele fica à beira do rio. Por isso que é Beira-Rio. Então o vento sopra e o Beira-Rio sempre faz um friozinho à noite. Então, aqueles colegas que estão vindo, essa grande cobertura que a gente vai ter na ESPN, traz aquele casaquinho que nunca é demais se tratando de Beira-Rio. Só para completar, você falou, eu já fui pesquisar aqui, ó. Temperatura no momento em Porto Alegre, 17 graus. Para o Berton, que é gaúcho... Tá bom. Tá ótimo, tá lindo. Por exemplo, para o Eugênio, que é carioca, o Eugênio estaria de gorro, de cachecol. Abel, eu sou carioca, mas eu vivo em São Paulo. 17 graus tá uma maravilha. 17 graus tá ótimo. O nosso câmbio aqui tá bom. Obrigado, Berton. Boa semana para você, amigo. Valeu, Abel. Abraço pra ti, abraço pra todo mundo aí. Passei de camiseta, sem manga, bermuda. São Paulo tá demais. Tem dia fazendo 8 graus, 7. Para o Flamengo vai ser beira frio. Amigos, quero falar muito. O Berton trouxe esse panorama completo. Por exemplo, o Internacional tentando se recuperar depois de 2 derrotas. O Roger poupando os jogadores. O Roger testando, por exemplo, o Ricardo Matias com o Borré. No Flamengo, Pedro se destacando. Felipe Luiz elogiando o Pedro. Saúl. Pedro fazendo gol ao lado do Arrascaeta e a gente tem uma tela agora. Podem jogar na Libertadores os dois juntos? Pedro e Arrascaeta na vitória contra o Internacional de ontem. 2 gols do Pedro, 2 assistências do Arrascaeta, 2 finalizações do Pedro e 3 do Arrasca. 2 finalizações do Pedro. Chances criadas, 6 do Arrascaeta, é um monstro, e 2 do Pedro. A nota do Bola de Prata? Só 7,94 para o Pedro, 7,34 para o Arrascaeta. Líderes no jogo, em vários quesitos, esses que estão com destaque amarelo. A seleção da rodada do Bola de Prata era só jogador do Vasco. Esses caras não entram não, Abel? Jogam vôlei? Tinha gente falando que o Pedro está atrapalhando o Arrascaeta ou algo parecido. Quero ouvir essas pessoas falando agora. A vovó falou isso, a vovó do nosso. Eu queria ouvir essa vovó. Fala aí, Eugênio.
Olha, ontem o Inter entrou em campo com um time que deu muita liberdade ao Flamengo. O Flamengo teve muita liberdade, algo raríssimo no nível que você tem hoje de disputa, de intensidade, de competitividade do futebol brasileiro. O tempo que o Samuel Lino tem para esperar, olhar, trazer os companheiros ali para o passe é impressionante. É isso, então, o próprio Pedro, os 2 gols que ele faz com uma tranquilidade incrível dentro da área, sabe? E aí, cai no pé dele, ele tem muita qualidade. Tem um amigo meu que falou assim, uma tacada de sinuca, ó. É mesmo. Conhece? Sim. Não sei isso. E não foi? Foi. De canhota? O Flamengo controlou o jogo como quis. No final, naturalmente, ganhando de 3-0 e tal, pisa um pouco no freio e tal. O Inter tentou ali, fez um gol, mas nada que pudesse botar em risco a vitória do Flamengo. Mais pontos na conta. O Campeonato Brasileiro segue firme na liderança, né? Então, é isso. Dá para jogar junto? O Arrascaeta, óbvio que dá, com o Pedro. Mas o Pedro jogou ontem para descansar o Bruno Henrique, que vai jogar na quarta-feira. O próprio Felipe Luiz falou... Será que o Felipe Luiz muda de ideia depois que o Pedro fez 2 gols? Não vai mudar de ideia. Não? Vai jogar o Bruno Henrique na quarta-feira. Informação? Opinião? É só observar, Abel. É só observar as opções que ele tem feito. Mas ele ganha uma possibilidade, né? Aliás, uma porta... Você deixou uma pulguinha atrás da orelha, não, professor? Não, deixa? É uma porta que ele nunca fechou. Felipe Luiz nunca fechou essa porta. Nenhuma, né? Ele não fecha a porta. Ele sempre falou que dependia do Pedro. O Pedro voltou a entregar esse lance do contra-ataque. O Pedro vai de área a área, né? Por quê? Porque não era o Inter, gente. Não era o Inter. A aposta do Roger foi essa. Uma aposta até justificável. Eu não sei se vai ser entendida em caso de derrota. Se passar, vai ser entendida. Se for eliminado... Então, é isso. Por que poupou? Ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada. Ele tem que ganhar esse jogo. Aliás, tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar por 2 gols para evitar pênalti. Não é uma tarefa fácil. Esse time do Flamengo toma meio gol por jogo no Campeonato Brasileiro, em média. É muito complicado fazer gol no Flamengo. A gente fala muito do poderio ofensivo do Flamengo, mas no atual momento é tão difícil não tomar gols do Flamengo quanto fazer gols no Flamengo. Então é uma tarefa muito grande para um trabalho que tá aí na Berlinda. O trabalho do Roger, infelizmente, para o meu ponto de vista, eu não gostaria que a vida fosse assim, mas é um trabalho que vai sofrer se ele tiver alguma oportunidade de continuar, se o Inter não passar. Então é um tudo ou nada. E essa questão anímica, a torcida, o jogo acaba, a torcida do Inter incentiva, mas eu acho que mais como uma atitude de passar confiança para os jogadores do que propriamente por achar que o jogo vai ser fácil. Não vai ser fácil, todo mundo sabe desse problema. O torcedor tem que acreditar, professor. É isso, mas é uma coisa do vamos lá. Galera colorada, não vamos lá. Até porque esse resultado é outra competição, é outra situação, mas ele pode respingar no jogo de quarta-feira. E a torcida sabe disso. Será? Não é o mesmo astral, né? O Inter agora tem a responsabilidade de mostrar que sendo ele, Inter, sendo os titulares... Sabe o que eu penso? Para mim não tem nada a ver um jogo com o outro. O Internacional fez o que tinha que fazer, sabendo que podia perder ontem. Mas se na quarta-feira as coisas não derem certo, todo mundo carrega essa mochilinha, né? Claro, mas eu acho que internamente a mobilização é outra. Eu tô com você, Abel. Acho que a conversa ela é bem direcionada, assim, porque mesmo com os titulares, enfim, poderia perder. O Flamengo é sempre um adversário muito difícil, independentemente contra quem ele joga, do que a gente pôde acompanhar mais ou menos na temporada. Na verdade, no trabalho do Felipe Luiz, principalmente essa temporada, dos adversários que conseguiram incomodar o Flamengo. A gente volta naquele jogo do Santos, como o Santos tirou o jogo por dentro do Flamengo, como a Arrascaeta ali não conseguiu participar. O Flamengo com o Lino, ele ganha uma alternativa muito forte. Perfeito. Muito forte. Então, é mais um ponto para o adversário se preocupar. Você tem que tomar e agora cuidado tem Saúl voltando, né? Focar só ali no... Claro. É muita bola que vai para ele. Exatamente. Ele se tornou esse desafogo, porque o impacto foi imediato, né? Foi um jogador que entrou e já conseguiu ali dar uma alternativa muito legal por esse lado esquerdo que o Flamengo estava buscando. Estava, inclusive, comprometendo o time, né? No momento que o Flamengo perde o lado direito, né? Exato. Que saem o Gerson e o Wesley. Exatamente. Aí ele estava deslocando até o Luiz Araújo,
Araújo para tentar fazer aquele lado, não estava funcionando. Então, acho que o Inter pega o Flamengo nesse momento que tem uma peça a mais para se preocupar. Não é só fechar o jogo por dentro do Flamengo. O que você pensa, Mari, que o Internacional tem que mudar ou melhorar para conseguir essa classificação? Imaginando que o Inter tem, imaginando a força do adversário que é o Flamengo, imaginando o que aconteceu no primeiro jogo e a vantagem conquistada pelo Flamengo. Eu já falei aqui algumas vezes sobre como, no meu ponto de vista, a ausência do Fernando impactou muito esse Internacional. Porque eu acho que no melhor momento não necessariamente o melhor momento sobre desempenho e resultado, mas quando o Inter já precisou. Pessoal, o Flamengo pode até perder a classificação, agora só que o Inter vai ter que jogar muita bola. Vai ter que jogar bola o que não jogou no Maracanã, vai ter que jogar bola o que não jogou ontem. E vamos ser bem realistas, né? O time do Flamengo, cada dia que vai passando, os caras vão se entrosando, né? Samuel Lino, Saúl se recuperando fisicamente. Então, o Flamengo pode cair fora? Pode. Mas o Internacional vai ter que jogar muita bola, mas muita bola mesmo, para tirar o Flamengo, viu? Quando tinha opções de Carboneiro, enfim, de outros jogadores ali pelos lados, dava muito certo. Agora, tem que contar com um bom momento do Borré. Ontem o Borré estava em campo. Tem que contar com um bom momento do Ener. Porque no primeiro jogo ele começou com o Matias, o Ricardo Matias, e o Borré e o Valência no banco. Exatamente. Ontem, como o Berton trouxe, fez um teste. Pode ser uma alternativa, os dois? Borré e Matias? Ele precisa de gol, né? Se o Borré funcionar, é uma ótima notícia para o Inter. Voltar a funcionar no nível que se espera do Borré, né? É uma ótima notícia. Se isso der certo, eu não sei se de saída. Acho que de saída ele não vai nessa. Mas é uma alternativa para o jogo. Ele vai ter 90 minutos para isso. Porque de saída ir para o tudo ou nada não é inteligente contra o Flamengo. De saída numa partida eliminatória. Então, acho que o Inter tem que ter muita consciência ali da responsabilidade do jogo diante dos seus torcedores, ser um Internacional forte na marcação e aí sim aproveitar as oportunidades lá na frente. E aí pode ser com o Borré de saída. O que você pensa, Eugênio? O que o Inter pode fazer, o Roger pode... Se recuperar o Carboneiro é uma ótima notícia. Mas assim, claro que o Carboneiro vinha sendo um jogador muito importante para o Inter, né? Vinha fazendo os gols assim, decisivos, que davam pontos para o time. Mas eu acho que, antes de tudo, é uma questão muito coletiva. É o jogo que você sabe que o seu time, mesmo que recupere o Carboneiro, mesmo que o Borré comece jogando e tal... o Inter entra em inferioridade técnica. É um fato. O Flamengo, tecnicamente, é melhor que o Inter. Isso determina o resultado de eliminação do Inter? Não. Ele vai precisar jogar com um espírito de entrega máxima, 200%, aquele tal jogo sem erros, sem desatenções, para tentar buscar pelo menos um golzinho que leve adiante para uma disputa de pênaltis, que seja, se conseguir mais para o Inter, melhor ainda. Mas é um jogo, sabe, o jogo do ano. É o jogo do ano. Isso pode passar por uma estratégia do técnico ou não, ou manter a estratégia do último jogo, só que com mais aplicação, com superação individual, evitando falhas, para tentar encarar um time que é melhor que ele. Isso aí tá posto. O Atlético conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. O Atlético é melhor que o Flamengo? Não, não é. O Atlético... Mas foi no confronto, né? No confronto ele conseguiu um gol no Maracanã, num erro de saída de bola do Flamengo. Um erro forçado, é verdade. O Flamengo, a gente sabe, tem esse problema. Talvez seja uma dica, tentar subir marcação. Mas tem que saber subir marcação. O Flamengo, uma vez confrontado com essa marcação intensa lá na sua saída de bola, normalmente tem dificuldades. Só que isso você não faz o jogo inteiro também. Você vai fazer em alguns momentos do jogo, início de segundo tempo, início de primeiro tempo. De vez em quando sobe um pouco mais, porque demanda muito fisicamente. E até por isso, com certeza, o Roger poupou jogadores. Mas tudo assim, pode tentar várias estratégias. Caminho para ganhar é fazer o jogo do ano. A melhor atuação do Inter até aqui na temporada. Pode acontecer. Claro que pode. Para isso tem que ter foco, tem que ter muita concentração e acreditar que é possível. Por falar em jogo do ano, a gente volta a falar sobre o estádio do Morumbis fazendo história. Aí você pensa, vamos falar de Santos e Vasco? Pois é, pessoal, a mídia discutindo a atuação que o Flamengo teve aí contra o Internacional, né?
É uma boa atuação. Sem sombra de dúvida, a gente não vai esconder que foi uma boa atuação. O Flamengo jogou o momento que quis. O Flamengo fez uma partida ali, como a gente possa dizer, que controlou, né? O Flamengo, na verdade, controlou a todo momento o jogo. O Flamengo partiu para cima, pessoal, e vamos ser bem realistas. Em pouquíssimo tempo, em 15 minutos, o Flamengo resolveu o jogo. Simples assim. O Flamengo foi simples assim, não precisou mais do que isso, né? Aí, claro, né, a mídia, os colorados, né, vão sempre dizer, não, venceu porque era o time reserva, porque isso, porque aquilo. Ok, né? Talvez tenha sido, né? Mas nesse jogo de quarta-feira eu continuo com a mesma ideia, né? Acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo e sair com a vitória também, pessoal. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu não tenho dúvida. Se nós vamos apontar um favorito, eu acho que tem que ser o Flamengo, né? O Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo. Claro, eu sei que todo mundo vai dizer, não, mas o Flamengo contra os titulares do Internacional pode ser diferente. Pode, né? Mas também eu não vejo muita evolução assim desse time do Internacional quando muda de um time para outro. Não, até porque foram 5 jogadores titulares que jogaram esse jogo, né, pessoal? 5. E eu vejo muita gente dizer, não, a partir... Inclusive Felipe Luiz, né? Felipe Luiz eu até entendo, né? Ele falar que é outro jogo, que é isso, que é aquilo. Até porque é o treinador jogando um pouco da responsabilidade pro lado do Internacional, né? Mas com certeza no vestiário ele vai ser bem realista, né? A gente venceu o quarto e pode vencer o domingo e pode vencer hoje. Então o torcedor flamenguista tá nessa expectativa. Claro, a gente sabe que não vai ser um jogo fácil, né, pessoal? A gente sabe que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, onde o Flamengo vai precisar usar bastante a cabeça, né? 50 mil pessoas empurrando o Internacional, ok. Mas eu acredito na vitória do Flamengo. A vitória ali, quem sabe por um mínimo, né? Uma vitória mínima. Não precisa ser o 3-1 que aconteceu, né? A gente sabe que o 3-1 aí fugiu talvez dos padrões que vai acontecer esse jogo. Mas Flamengo, acho que pra mim, eu acho que o Flamengo vence. Não sei, aí cada cá tem sua opinião. Mas é como eu disse, eu acho que o importante desse jogo aí não é a vitória. O importante desse jogo aí não é o desempenho da equipe. Apesar de no Brasileirão a gente cobrar muito desempenho, nesse jogo aí, pessoal, esqueça desempenho. Eu acho que desse jogo aí, o importante vai ser o quê? A classificação. Classificação vai ser importante, né? E a gente espera que o Flamengo esteja nas quartas de final, né? Pelo menos é isso que nós, flamenguistas, estamos esperando, né? O Flamengo faça um grande jogo e esteja lá nas quartas de final. É jogo fácil? Não. Esqueça isso, pessoal. Nunca que a gente tá dizendo aqui que vai ser jogo fácil, né? Jogo duro, jogo difícil. Mas é nesse momento aí que o Flamengo tá sempre se surpreendendo. E outra coisa, vale lembrar que eu sei que tem muita gente aí que não lembra, né? Mas o Flamengo fez essa mesma trajetória na Libertadores de 2019. Inclusive pegando o Inter, final no Peru. Então tem muita coisa parecida para esse jogo do Internacional, né? Muitos dizem que essa chave do Flamengo, quando eu digo chave, né, o lado que o Flamengo tá é bem melhor do que o lado que tá Palmeiras, Botafogo, São Paulo, né? Sem sombra de dúvida, né? Flamengo passar pelo Internacional aí, o Flamengo tem tudo para chegar ali, quem sabe numa final novamente, né? Tomara, mas tudo depende desse jogo. Vamos torcer que o Flamengo faça um grande jogo, consiga uma grande exibição, consiga a vitória, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.